uma ordem direta de Deus, de modo que não haja nenhuma dúvida daquilo que foi dito. Entretanto, algumas pessoas fazem loucuras em nome de Jesus, sem que ele tenha mandado algo sobre as nossas vidas. Nesse caso, a razão e a fé foram abandonadas e a presunção tomou o seu lugar. Por exemplo, Deus disse a certa pessoa que vai evangelizar a várias nações. Ela deve apenas crer, mesmo que não tenha dinheiro para ir a um bairro vizinho. Quando Deus disse que Sara teria um filho, ela riu, porque ela usou primeiramente a sua razão, olhou para a impotência do seu corpo, olhou para a sua idade, olhou para a sua impotência, porque as regras já haviam cessado, olhou para a impossibilidade. Ela orou inicialmente com a razão. A razão dizia para ela que era impossível ela gerar um filho. Abraão usou a fé. Este foi o fator determinante para o nascimento de Isaac. Quando estão rindo da nossa fé, nós esperamos que eles também, pessoas, sejam alcançadas, transformando e fazendo experimentarem o poder de Deus. Enquanto for possível, devemos conciliar a fé e a lógica. Se quisermos contrariar a razão sem que tenhamos uma palavra de Deus como fundamento, incorreremos no fanatismo. E se abandonarmos a fé para atendermos exclusivamente a razão, cairemos no racionalismo, na incredulidade. A razão pode se tornar obstáculo para a fé. Aquele que crê em Deus, primeiro tem que crer que Ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Mas quem crê em Deus não está imune ao uso indevido da razão. Quando o Senhor nos dá uma ordem, principalmente através dos mandamentos bíblicos, nós usamos a razão para compreender o que fazer. Entretanto, ela pode nos atrapalhar quando nós tentamos entender o porquê daquela ordem ou motivos de Deus para executar ou dar aquela determinada ordem. Esse tipo de raciocínio pode nos conduzir à desobediência. E quando Deus mandou construir a sua arca, Noé não questionou a ordem divina, apenas tomou as providências necessárias para o seu cumprimento. Mas o fator decisivo foi que ele andava com Deus, ele conhecia o Senhor e sabia exatamente a quem estava mandando aquela ordem. Está exatamente aí a dificuldade do nosso tempo em acreditar na palavra de Deus e na ordem de Deus. Muitos querem receber as bênçãos de Deus, mas não andam com Deus, não conhecem o Deus da bênção, não sabem exatamente quem está mandando. E quando nós colocamos, às vezes, a razão em primeiro lugar, nós criamos obstáculos à operação de milagres, pois que pela fé estejamos certos da ação de Deus em nossas vidas, não tentando descobrir como e por que Deus vai fazer. Meus amados, exemplos simples. Nós somos crianças diante de Deus. Imagine se os nossos filhos dependessem de compreender todas as ordens que nós, como pais, damos a eles com detalhes. Será que para eles comerem verduras ou comerem algo mais saudáveis, eles precisavam fazer um curso de nutrição? Teria sérios problemas. Entretanto, o filho conhece o pai, porque isso confia e obedece. Ateus percebe o limite da sua dependência da razão quando se encontra num leito de enfermidade. Deus tem as suas maneiras de convencer o homem, e nessa hora pode ser que alguns rendam a necessidade da fé. Entretanto, não é necessário esperar por isso. Renda-se ao Senhor enquanto é tempo, sabendo que a nossa vida é tão breve e insignificante no universo, embora nós sejamos valiosos para o Criador. Como poderíamos, com a nossa razão, compreender Deus ou negar a sua existência? Apesar da nossa condição limitada, está ao nosso alcance uma série de evidências que testemunham sobre a realidade de Deus e a confiança que temos que ter no Senhor. A palavra de Deus diz que confia no Senhor
de todo o teu coração. E assim como uma criança confia no seu pai, e o Senhor Jesus disse, não se turbe o vosso coração, disse Jesus, credes em Deus e credes também em mim, diz a palavra de Deus. Meus amados, descansem no Senhor. Mesmo não compreendendo a atual situação, creia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A confiança em Deus não elimina a oração, pelo contrário, por confiarmos no Senhor, é que nós levamos a Ele os nossos pedidos de oração. E em seguida precisamos aprender a usufruir do descanso que a confiança nos proporciona. A criança confia no Pai e por isso ela descansa, não se preocupando com o alimento do dia seguinte. Quando entramos num ônibus ou num avião e dormimos ou ficamos sossegados, nós estamos confiando as nossas vidas aos cuidados daquela pessoa que conduz aquele automóvel, aquele avião. Confiamos no Deus, entregando a direção da nossa existência. A confiança é um dos aspectos da fé. Contudo, confiar é mais do que crer. Confiar é entregar-se. É acreditar que verdadeiramente que aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que é galardoador daquilo que o busca, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. O descanso daquele que confia não deve ser confundido com negligência. A confiança no Senhor não serve como desculpa para a preguiça. A fé conduz à ação e não à inércia. Nós devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance e depois descansar em Deus, confiando que Ele cuidará daquilo que nós não podemos fazer. A razão do enfermo lhe disse que a morte é certa, mas pela fé nós buscamos a cura. A razão pode até produzir desespero, mas a fé produz esperança. A razão avalia as circunstâncias, a fé baseia-se na palavra de Deus. A razão anuncia a derrota, a fé proclama a vitória. Que nós possamos equilibrar entre a fé e a razão. Muitas coisas são inexplicáveis, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por tudo que tem feito em nossas vidas. O Senhor continue a abençoar os teus servos, tuas servas, nos livrando, Senhor, de todo mal. Nos ajuda, meu Pai, a acreditar que o Senhor está no controle da nossa vida, do nosso futuro, e o Senhor está, meu Pai, atento, Senhor, às nossas necessidades. Por isso, papai, abençoa a tua igreja, o teu povo, dando a graça da tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os amados, que possa ter uma excelente noite na presença de Deus. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém.